Então vamos lá, professora. Eu praticamente não entendo nada deste tema. Eu vou aprender com você, vou provocar também, assim como toda a galera aí, já temos 48 pessoas conectadas assistindo. Então, a professora Andressa Rocha Arana, dançarina também, que eu adoro ver lá os stories no Instagram dela. É, Ela é graduada em pedagogia, tem especialização em psicologia educacional e mestrado em administração pela Universidade Federal da Paraíba. É Isso aí. estudante, né? Opa, tem especialização em educação à distância, aqui pelo Senac Rio, e é estudante doutoranda em Humanidades, Culturas e Artes aqui pela Unigran Rio. Então, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, professora Andressa, sempre muito empolgada, né, com novos desafios que a gente lança. Oh, Então, uma das primeiras eu quero, eu vou, eu faço, né? Isso é muito, muito legal. Então, nós estamos aqui para conversar hoje, né, com a professora Andressa, para aprender um pouquinho e para refletir também, nós todos juntos aqui, sobre competências socioemocionais em tempos de Covid-19, né? Porque todos nós fomos impactados de alguma forma, uns menos, outros mais, em vida social, em vida dentro das nossas casas, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, principalmente se o estudante ele é do ensino presencial. Tivemos também impacto na questão do social, né, do não conviver mais próximo e de ter até medo de chegar perto de alguém. E como é que isso tudo verdade. mexe, né? Mexe com a nossa cabeça, né? Eu acho que passando tudo isso, todos nós ainda teremos um pouquinho de consequências disso tudo que nós estamos vivenciando, né, professora? Então, o objetivo da nossa discussão é isso, é conversar um pouco, ouvir aqui as pessoas, né? Vão participando, vão jogando suas perguntas, porque eu vou anotando aqui no chat, né? Vão jogando que eu vou anotando. Então, a primeira, eu e a professora Andressa, principalmente a professora Andressa, criou aqui um roteirinho, né? Para a gente Os ser alunos, bem didáticos aqui, muitos alunos. Boa é, tarde, professora, que bom. os meus Então, alunos a primeira, queridos. que legal. A primeira pergunta, professora, para a gente começar aí a nossa discussão é a seguinte, né? Primeiro, né? O que são competências socioemocionais? Porque quando a gente fala em competência, uma coisa, pode ser competência para fazer e agir em vários momentos, e sócio me parece que é algo social, que não depende só de mim, depende também do outro, e o emocional. Então, como é que eu junto essas três coisas? Então, fala um pouquinho pra gente. Bem, pessoal, mais uma vez aí, boa tarde, sejam bem-vindos todos. Obrigada pelo convite, né? O NEAD, a professora Márcia, realmente estou muito empolgada. Mas assim, gente, quando a gente fala de competências socioemocionais, é importante a gente entender que é um conjunto de saberes integrados que vão envolver aí todas as nossas relações, inclusive as nossas relações, né, conosco, né? A gente tem aí uma comunicação intrapessoal, uma comunicação interpessoal, então a gente precisa lidar com essas emoções, a gente precisa lidar com as emoções alheias. Então, seria um conjunto de saberes integrados que vão envolver aí o lidar com o outro, o lidar consigo mesmo, e também para a gente gerenciar os nossos objetivos de vida. É importante a gente pensar sobre isso também. Por conta dessas competências socioemocionais, a gente acaba por entender, perceber o mundo, né, se relacionar com o mundo. Então, a gente precisa ter essas habilidades sociais, porque nós somos seres sociais, somos seres históricos, somos seres políticos. Então, é muito importante a gente perceber que todo esse aprendizado social, desde a infância, né, até aí a nossa vida adulta, e a gente permanece aprendendo continuamente, vão desenvolver essas habilidades sociais. Então, os diversos contextos que a gente vivencia com a família, com os outros grupos sociais, na escola, na universidade,
no trabalho faz com que a gente aplique no dia a dia aí todas essas habilidades dentro desses âmbitos sociais que a gente faz parte. Então é importante a gente entender que essas habilidades sociais, elas vão envolver a empatia, a ética, o respeito, a comunicação, a maneira como a gente percebe o mundo, vai estar filtrado pelos nossos valores, a nossa personalidade. Então é algo bem complexo no comportamento humano. Então quando a gente fala de competências socioemocionais, a gente precisa entender que há um filtro da dimensão psicológica, da dimensão situacional, porque a gente vivencia diversos contextos e a gente vai ter uma reação diferente para cada contexto, cada pessoa é de um jeito. E também, né, como eu falei, né, toda essa dimensão aí social, porque a gente está envolvido no processo cultural, tudo isso faz com que a gente também tenha, né, os nossos hábitos, os nossos preconceitos, isso também acaba envolvendo a competência socioemocional também quando a gente acaba discutindo esse tema. Então, assim, é um tema bem interessante, bem pertinente. Assim, está sendo muito exigido nesse momento, né, a competência socioemocional, porque como você falou, né, Márcia, a gente está num processo de distanciamento social e, assim, o ser humano não é programado para isso. Então, nós, desde que nascemos, a gente nasce no seio familiar, a gente está num grupo de pessoas, então a gente precisa desse contato, a gente precisa desse afeto, a gente precisa estar junto com pessoas. E de repente chega 2020 com essa pandemia louca, né? Que a gente para pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Vem uma série de conflitos internos, a gente fica, né, apavorado, fica com angústia, com medo. E assim, algumas pessoas vão ter facilidades para se adaptar a essa situação e outras pessoas vão ter mais dificuldades. Por isso que a dimensão psicológica ela é muito importante na competência socioemocional, porque ela vai gerar esse filtro, aí muito com base na sua personalidade, na maneira como você percebe as coisas e tudo mais. Então é por aí, gente. Tá. E se a gente fosse assim citar ou discutir um pouquinho os componentes básicos para o desenvolvimento das competências socioemocionais? Aí, como eu falei, quando a gente fala de competência socioemocional, há uma comunicação interpessoal, que aí envolve a relação com o outro, tá? Nesse contato com pessoas, nesses grupos que a gente participa, mas há também uma comunicação intrapessoal. Então é importante, dentro desse componente, para desenvolver a competência socioemocional, uma consciência de si mesmo. Então a gente precisa trabalhar muito aí o autoconhecimento. A gente precisa também ter uma regulação emocional, porque assim, quando a gente fala do processo de afetividade, que na verdade o componente afetivo, ele faz parte aí também das nossas atitudes, das nossas ações comportamentais, envolve tanto os sentimentos que a gente tem em relação a tudo que a gente vive, ao outro e a si mesmo, mas as emoções, elas assim, geralmente elas extravasam. Na verdade, as emoções, elas são rompimentos bruscos desse sentimento, desse processo de afetividade. Então a gente precisa saber regular essas emoções aí perante a todas essas situações que a gente vive, né, de angústia, de medo, gera uma ansiedade, né, uma tensão. Então como é que eu vou lidar com tudo isso? A gente precisa ter esse autocontrole. Tá? Então é um componente importante aí para a gente trabalhar a competência socioemocional, mas para que você tenha autocontrole, você precisa ter um autoconhecimento. É importante que você conheça suas dificuldades, porque assim, muitas pessoas estão passando realmente por dificuldades emocionais, estão passando por surtos psicológicos, há um desequilíbrio, né, uma desestabilidade emocional no comportamento da grande maioria das pessoas, mas às vezes você não tem a habilidade para perceber o quanto você está desestabilizado, o quanto você precisa de ajuda, muitas vezes você precisa buscar ajuda profissional. Então você ter essa noção de que você tem essa necessidade, você tem uma dificuldade maior nesse sentido, é importante que você faça esse reconhecimento. Então, seria a consciência de si mesmo, a regulação emocional e o processo de inteligência emocional, porque a inteligência emocional, inclusive foi até tema da nossa live passada, não foi isso? A inteligência emocional é a capacidade de você lidar com essas emoções, as suas, e também lidar com a emoção dos outros. Então é importante a gente perceber aí difícil, né?
Isso aí. Porque a gente tem que se autoconhecer, né, para desenvolver essa competência emocional. A gente tem que também ter a empatia pelo outro, mas e de uma semana para outra chega uma pandemia, chega toda uma modificação na vida de todo mundo, e aí com tudo isso vem também, muitas vezes, o medo de ficar desempregado, né? Isso aí. Porque não há consumo, então a roda da economia ela não gira. Então, e a gente sabe, obviamente, que todos nós temos contas para pagar, né? Temos boletos, como eu sempre digo, Isso aí. Os boletos temos que vão comer, chegando. temos que viver, são os componentes básicos lá na pirâmide de Maslow, né? Se não me falha a memória, e aí Necessidades vem tudo básicas. isso, né? Então, e aí, o que que a gente precisa ainda desenvolver no meio dessa pandemia toda para segurar essa nossa competência emocional? Bem, como eu falei para vocês, é um processo muito complexo, porque primeiro você precisa entender, né, o que está acontecendo nessa pandemia, né, no nosso contexto social, e a gente sabe que há várias realidades sociais dentro desse contexto da pandemia. A gente está no Rio de Janeiro, que está sendo, né, um local onde o avanço ainda não foi controlado. A gente está numa quarentena extremamente cansativa para a grande maioria das pessoas, porque a gente tinha uma rotina. Então, o comportamento humano ele é muito facilmente condicionado. Então, a gente acaba criando uma programação comportamental. Então, você tinha uma rotina de acordar, né, vai para o trabalho, passa o dia inteiro trabalhando, se relacionando com pessoas do próprio trabalho, né, interagindo com os colaboradores, seus colegas, né, os seus pares de trabalho, convivendo com os clientes. Muitos trabalhando depois do trabalho, indo para a universidade, muitas vezes passando o dia inteiro fora de casa, aí é que está a questão. A nossa programação normal, né, seria estar fora de casa a maior parte do nosso tempo e de repente chega essa pandemia, uma exigência muito importante, né, para o controle epidemiológico dessa doença. A gente está em casa, muito importante, né, a gente manter esse isolamento. E aí você pensa, agora eu estou fazendo tudo na minha casa, todos os espaços que eu frequentava estão se concentrando num único ambiente e você está isolado daquela convivência física. O brasileiro ele é muito do toque, ele é muito afetivo, né? Geralmente a gente quando encontra uma pessoa mais ainda, né? mais ainda e abraça 2, 3 beijos e agora você está assim até dentro de casa, né? Você fica com aquele medo. Então, assim, o surto, né, assim, é extremamente normal, né, nessa fase que a gente está vivenciando. Agora, para a gente facilitar isso, a gente tem que também ter uma nova percepção do que está acontecendo. Então, o nosso único controle nesse momento é manter esse isolamento por enquanto. A nossa normalidade, a gente tem que ter essa consciência de que ela vai voltar gradativamente, mas não será a mesma coisa. Acho que ninguém não imaginava de maneira alguma está em 2020, mês de junho, lavando todos os alimentos que recebe dentro de casa. A gente até quando pede uma comida, a gente fica com receio. Então, a gente está numa economia de baixo contato, as relações de consumo mudaram, as pessoas estão com medo, inclusive, de consumir os alimentos. Então, a gente precisa ter cuidado com o outro, a empatia é super importante, a ética na relação. E a gente precisa também se organizar dentro desse ambiente Sim. que nós estamos, que é a nossa casa. Era o que eu ia perguntar, né? Você comentou assim, todos nós estávamos já condicionados a uma determinada rotina, né? Levanta, toma café, dá uma ajeitada na casa, ou se tem filhos, né? Coloca a roupa nos filhos, dá café, vai para a escola, vai para o trabalho, volta, faz comida para o dia seguinte, às vezes para levar uma marmita, vai para a universidade, né, para a escola, ou vai para a academia, e depois vai para casa, então cada um com a sua rotina. Agora, já são praticamente março, abril, maio, né, terceiro mês de isolamento social, eu acho que
também cabe cada um, né, estabelecer uma rotina dentro de casa. Né? Porque eu acho que senão a tendência é, mesmo que a pessoa esteja trabalhando em casa de home office ou estudando, né, por meio de tecnologias educacionais, por meio de aulas remotas, é importante ter também essa rotina dentro de casa, porque senão, qual é a tendência, né? Tem inclusive vários memes aí, do tipo, todo dia é domingo, né? Todo dia eu ando, a minha roupa dentro de casa é só o meu pijama. Então eu vou do sofá para a cozinha, da cozinha para a cama e assim por diante. Isso não é saudável, né? Então é Verdade. importante criar essa rotina. Sim, é super importante. Aí entra uma habilidade dentro da competência socioemocional que nós chamamos de autogestão. Nesse processo de autogestão, você também tem que ter aí um processo de planejamento, para você também organizar a sua vida, o seu dia a dia. E aí, como eu falei, você tem que saber, né, aí compreender os espaços que você faz parte, compreender as relações desse ambiente, porque a maioria de vocês, né, aí os alunos, né, estão fazendo home office, assim como a gente também está. É o home acadêmico, não é o home casa, porque você também tem as tarefas de casa, muitos são pais, também tem as crianças estão na escola dentro de casa. Então você tem que ter uma rotina. Qual é o seu horário de trabalho? Então, é importante que você pense num cronograma das atividades, daquilo que você tem que entregar. Para isso você tem que ter foco, tem que ter objetivo de trabalho, tem que traçar as metas. Então esse planejamento ele vai te ajudar. Então naquele dia, o que eu preciso fazer? Você vai trabalhar uma matriz de prioridades, porque como a gente está em casa e tudo se concentra em casa, aí é trabalho da faculdade, é o trabalho que você tem que entregar para o seu trabalho realmente, onde você está empregado. São as tarefas da sua casa, e se de repente você tem filhos, os filhos ficam praticamente o dia inteiro em cima de você, né? Muitos têm até animais de estimação, que eu vejo também aí, né, nas redes sociais, você está trabalhando, os animais de estimação ficam ali no escritório, mexendo com você. Nós temos uma série também de distrações nesse ambiente da nossa casa, porque como a nossa rotina de trabalho era fora, a nossa rotina de estudo era fora de casa, a nossa casa era o ambiente de relaxamento, o ambiente de você parar, né, e falar assim, agora eu vou descansar, tem até as coisas da casa para fazer, mas é o momento que eu vou ali me desprender um pouco desse meu dia a dia, desse estresse, né, que a gente estava vivenciando antes desse isolamento. Só que agora está tudo dentro de casa. E você tem que ter uma programação alimentar. Eu falo muito isso para os meus alunos em sala de aula, né? Na sala de aula online. É importante a gente ter uma boa alimentação. Muitas pessoas estão muito ansiosas, estão comendo muito, né? Por conta dessa ansiedade. Isso também não é saudável, porque o organismo ele acaba ficando pesado. E quando a gente fala do ser humano, nós somos um ser, na verdade, somos seres complexos. Então, a dimensão biológica, orgânica, ela também afeta o nosso comportamento. Então, aquilo que você come, se você está dormindo demais, eu vejo também pessoas que estão desreguladas aí com o sono, ou estão com insônia, não estão conseguindo dormir, porque, como você falou, Márcia, as pessoas estão preocupadas também com a questão do mercado profissional, o mercado de trabalho, a economia, o medo do desemprego. Então as pessoas ficam, meu Deus, né? Como é que eu vou aí manter o meu emprego? Tem pessoas que infelizmente já foram desligadas do seu trabalho e aí já estão com esse medo na cabeça real, porque já aconteceu e o mercado está retraído, então como é que eu vou procurar outro emprego? Então assim, é o momento de você usar essa competência socioemocional para você buscar o seu equilíbrio interno. Então, essa programação de você ter ali uma alimentação boa, tentar regular o seu sono, fazer atividade física, gente, é fundamental, nem que sejam 15 minutos diários. Cuide de você, cuide do seu corpo, né? Faça uma atividade, relaxe, faça uma meditação, é importante. Eu falo até que nesse momento, mais ainda, o poder da oração, porque é aquele momento que você se conecta com você mesmo, se conecta com a espiritualidade. É um momento que também traz uma paz interior, então a gente precisa buscar essa paz interior para que o nosso cérebro, gente, ele possa começar a enxergar
uma nova realidade. No momento que eu começar a perceber que também eu posso encontrar oportunidades nesse processo de pandemia, e a gente vê aqui como nós estamos nos superando a cada dia. Eu fico encantada com os trabalhos que meus alunos apresentam. Hoje de manhã eu estava com uma turma maravilhosa, apresentando projetos que, assim, gente, eu me emociono, porque eu estou vendo que a maioria das pessoas, nesse momento, também estão utilizando a sua inteligência criativa, que é justamente quando você sai fora da caixa, sai fora do seu padrão, e aí a sua mente começa a criar novas configurações. E você começa a perceber essas oportunidades para tomar novas decisões. Então, esse é o momento de você repensar a sua vida em todas as suas relações, sejam as relações de trabalho, até as relações amorosas, as relações familiares, as relações, né, com as pessoas aí que você considera importante, até mesmo com os parceiros de negócios, é importante que a gente avalie. Observe as estratégias que a gente tem em mãos. Hoje a gente tem a tecnologia da informação, da comunicação, que é fantástica, a gente está aqui usando. Muitas pessoas tinham resistência em relação a isso. A gente, apesar de estar conectado o tempo inteiro, as pessoas ainda têm o receio da educação à distância. Gente, o que mais nós temos hoje, né, é um canal de aprendizagem através da internet. Temos plataformas virtuais incríveis, no qual a gente pode se conectar com pessoas, aprender com pessoas de todo mundo. A gente está observando o quanto a universidade, né, não só a Unigran-Rio, mas todas as universidades do mundo estão aí trabalhando a educação à distância, esse ensino remoto, e nós estamos nos superando, gente. Como eu falei, essa aqui é a minha primeira live, mas eu estou aqui super empolgada, falando muito, como eu falo normal na sala de aula. Então a gente está se descobrindo, a gente está buscando novas metodologias ativas. Então eu tenho percebido que por conta desse medo também, as pessoas estão se desafiando, estão buscando estratégias para lidar com essa dificuldade, e a criatividade ela está sendo extremamente importante. Então, assim, o que eu falo como a estratégia principal para a gente trabalhar nesse momento é o uso da criatividade. Uhum. Eu acho que a princípio aquele medo do início, eu acho que ele passou, né? As pessoas elas estão se cuidando, elas estão usando máscara, elas estão usando álcool em gel, estão, para quem pode, fazendo o distanciamento, né, social. Aqui mesmo, hoje de manhã, veio o nosso, alguém da área do trabalho aqui da Unigran-Rio. A gente já redistribuiu todas as pessoas que estavam a menos de 1,5 metro de distância uma da outra. Então, aqui nós estamos vindo para o trabalho, mas também está tendo todo esse cuidado, né? E é claro que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: as coisas acontecem ou elas mudam pela dor ou pelo amor. É verdade. E eu acho, e neste caso aqui foi pela dor, né? Foi pelo medo, foi pelo receio e foi pelo momento mesmo de tirar as pessoas meio que da sua rotina normal, do seu dia a dia. E aí a gente viu também um engajamento muito grande de pessoas tentando ajudar outras pessoas com mais necessidade. Então, seja doando máscara, doando álcool em gel, trabalhando para cestas básicas para entregar nas comunidades. E aí a gente pode dizer que esse contexto também trouxe um pouco mais de empatia ou não? Empatia e engajamento social. Então, realmente, as pessoas estão mais preocupadas, porque quando a gente fala de saúde coletiva, a gente precisa se preocupar com o outro. Então, a atuação, né, ela acaba impactando aí no comportamento de outras pessoas também. Então, é importante a gente ter esse tipo de iniciativa, até para que as pessoas elas possam, né, compartilhar essas ideias, elas possam comungar aí desse processo social de ajuda ao próximo, as pessoas que estão realmente mais necessitadas. Assim, eu tenho conversado com alguns alunos também, algumas turmas. A gente está no mesmo processo, né, em termos do contexto de pandemia, mas nós não estamos no mesmo barco. As realidades sociais, elas são diferentes. Então, você está em casa com
tudo que você tem direito, com toda a distração possível, é uma coisa. Mas tem pessoas que estão em casa sem o mínimo para poder manter esse isolamento. Então, é importante que haja esse engajamento social, que hajam essas iniciativas, e eu percebo que assim muitos grupos, né, inclusive que surgiram até no encontro virtual, estão preocupados. Eu faço parte de vários grupos de dança, então eu vejo que há uma preocupação das pessoas, né, iniciativas que começam uma pessoa, vamos fazer, e aí todas acabam, né, comprando aquela ideia, e então é muito importante que a gente nesse momento se preocupe realmente com as outras pessoas, principalmente essas que estão numa necessidade maior. Então é isso. Esse contexto ele faz com que a gente tenha um processo de empatia, até na nossa relação, né, no dia a dia com os alunos. A gente tem tido, né, uma preocupação maior com os alunos. Eu falo que isso é muito importante, a gente manter esse diálogo, entender as dificuldades de cada um. Então, assim como eu falei, tem os ritmos de aprendizagem. Então, tem alguns alunos que estão com dificuldade para se organizar, para gerenciar o seu tempo, até mesmo para entender como mexer na ferramenta. Então, eu lembro que no início da quarentena eu parei e falei, gente, vamos entender como mexe na ferramenta. Eu acho interessante porque assim, a Unigran Rio ela já vem há muito tempo trabalhando, né, com o direcionamento para a educação à distância, não é de hoje. Tem mais de 10 anos que a Unigran Rio já vem se aculturando, se ambientando na educação à distância, valoriza muito a questão da tecnologia educacional. A gente já tinha uma plataforma, mas alguns ambientes de trabalho, alguns ambientes educacionais não estavam preparados para isso. E a gente vê isso acontecendo na escola pública. Tem muitos alunos aqui da pedagogia, que são meus alunos também, até aqui no curso de pedagogia 100% à distância, que relatam a dificuldade por conta da falta de recurso, a falta de preparo, a falta de formação. Então, esse momento também é o momento de se repensar as estratégias até de formação continuada, né? Isso em relação aos colaboradores nas mais diversas áreas, na área de educação principalmente, porque a gente tende a utilizar cada vez mais essas tecnologias, e aí você, Márcia, né, o mais especialista aí, sabe, está o tempo todo nos orientando em relação a essas metodologias ativas, mas a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. Ela é um recurso que serve como base para a gente direcionar novas estratégias educacionais, novas relações de consumo, inclusive até novas relações sociais, porque ontem mesmo eu estava no aniversário do meu marido online, gente. Então, eu utilizei a tecnologia, a família toda reunida, né, de vários estados, até de outros países, a gente reunida utilizando a ferramenta. E, assim, é surpreendente quando a gente descobre o poder dessas ferramentas. Eu vejo pessoas que nunca deram aula online, estão dando aulas maravilhosas, fazendo vídeos. Eu vejo os alunos aí também que, né, estão trabalhando os seus negócios, todos via Instagram, né, utilizando as redes sociais. Gente, essas lives maravilhosas, né? Parece que a gente está dentro ali, né? Lives de cantores, lives, né, de pessoas de diversas áreas do conhecimento. Nunca assisti tanto show na vida. Isso aí. Então, nós estamos nos reinventando, nós estamos realmente criando novas realidades sociais. Isso é o uso da competência socioemocional que está aqui gritando em cima da gente, ó. Vamos rever todos os nossos comportamentos para que a gente possa encontrar novas soluções para o nosso dia a dia. Então, é extremamente importante a gente perceber nesse momento o quanto essa tecnologia da informação e da comunicação ela está sendo extremamente útil para o nosso dia a dia, em todos os setores. Quebrar essa resistência agora, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que depois disso tudo, eu acho que as pessoas elas vão valorizar muito mais a convivência pessoal, olho no olho, convivência física. Eu acho que elas vão dar mais valor a um abraço, a um beijo no rosto, a um olhar, né, face a face. Eu acho que elas vão dar mais valor em sentar na mesa todos juntos, como uma família,
não cada um pegar seu prato, um ir para o sofá, outro ir para o quarto, como é hoje, né? Hoje em dia em muitos lares. Eu acho que muitos estudantes do presencial vão valorizar os momentos de presença. Sim. Mas, por outro lado, eu também acho que, ao mesmo tempo, eles vão se dar conta de que muitas das coisas que eles fazem no ambiente físico, a tecnologia pode dar conta de forma remota, né? Principalmente quando as aulas são mais dialogadas, são mais expositivas, são mais teóricas, até atividades em grupo, né? Você faz atividades em grupo com seus alunos via videoconferência, via webconferência. Então, discussões em grupo, elas acontecem em todo momento né, nas salas de aulas virtuais. Então, eu acho que a gente vai acabar tendo toda uma remodelagem também dos espaços, né, dos espaços físicos das escolas, das universidades. Talvez repensar quando isso tudo, né, for razoavelmente normalizado. Tenho certeza que, por exemplo, nós não teremos mais 50 estudantes dentro de uma sala de aula física, pelo menos acho que ao longo deste ano e talvez até do primeiro semestre do ano que vem, vai ter que se manter esse distanciamento de 1,5 m, 2 por estudante, todos usando máscara. Então vai ter toda uma remodelagem também aí das próprias instituições. E Isso. a questão também do trabalho, eu acho que também muitas instituições se deram conta e muitos profissionais de que é possível o que eu faço aqui fisicamente eu fazer da minha casa, né? Por quê? Porque nós temos a tecnologia aí que é um meio para isso tudo, né? É um meio para a gente aprender e é um meio para a gente também trabalhar, né? Para o nosso aí sustento, para a gente pagar as nossas Verdade. contas todo mês. Eu acho que vai ser mesmo uma reconstrução aí de tudo isso, como muitas pessoas falaram aqui no chat. Você colocou aqui na sua, né, nossos tópicos sugeridos aqui, você comenta em resiliência emocional. O que é isso, professora? Pois é, gente, resiliência é a palavra-chave do momento. É justamente a gente conseguir encontrar nessa dificuldade, nesse conflito que nós estamos, né, passando tanto interiormente, até para entender, para processar, a gente precisa lidar com isso, né, de uma forma equilibrada. Então, é um processo também de você criar. Não é uma barreira, mas você precisa criar aí também uma conscientização do que está acontecendo para você enfrentar esse desafio. O que você falou, Márcia, agora a respeito das novas configurações, até os novos layouts físicos que vão aí se processar nas relações sociais de trabalho, nas relações nossas aí com os nossos alunos, é importante que a gente tenha consciência disso. Porque as pessoas têm muita resistência à mudança, apesar do ser humano ele ser altamente adaptativo, né? E a gente consegue se adaptar a diversos meios sociais, diversas situações de problemas, né? De frustrações, de conflitos. Nós temos também aí uma zona de conforto no qual a gente também não quer sair. Então, a gente está muito acostumado, né? Esse ambiente, essa muvuca, essa aglomeração de estar todo mundo junto e a gente não vai voltar assim. Então, a gente já começa a trabalhar essa resiliência, tendo essa consciência de que a gente precisa ter esse engajamento social, essa colaboração, para a gente enfrentar juntos aí o processo dessa pandemia, para que a gente consiga, né, aí, minimizar, né, os impactos dessa doença até que ela possa ser controlada. Então, essa resiliência cabe muito à responsabilidade no dia a dia, o nosso comprometimento com o outro, porque nós vamos enfrentar uma volta, né, uma saída dessa quarentena de uma maneira muito diferente. Você não vai mais poder chegar e dar esse abraço, esse beijo até nos seus familiares, porque a gente não tem essa doença controlada. A gente vai voltar gradativamente, mas a gente vai ter que manter esse distanciamento na sala de aula. Vamos ter que usar máscara,
né? Os próprios setores de trabalho, as baias de trabalho vão ter que ter uma outra configuração. Gente, os estabelecimentos que a gente frequenta, cafeterias, bares, restaurantes, vão ter essa configuração também. E aí, mais uma vez, como você falou, né, o carioca, ele gosta muito da rua, né? Eu brinco sempre com os meus alunos, eu não sou carioca, eu sou gaúcha, mas, né, eu vivi muito tempo no Nordeste, a gente gosta muito também desse contato com as pessoas, e a gente vai ter que, né, trabalhar isso. Não, peraí, não posso agora, né, vai ter que ser assim, chegar perto das pessoas, porque as coisas realmente elas já mudaram. A gente vê até quando a gente faz um pedido, né, a importância também das empresas, elas também trabalharem aí esse cuidado, né, essa proteção, inclusive no contato com a gente. Então, essa economia de baixo contato, ela vai afetar, inclusive, o layout físico, não apenas o social dessas organizações. Então, o que é essa resiliência? Essa força que a gente vai ter que encontrar para enfrentar o novo, para enfrentar essas dificuldades, tudo isso que a gente está passando, porque muitas coisas vão mudar. E acredito que mesmo que haja um controle, a gente torce, isso vai passar, a gente já passou por outras pandemias, né, na nossa sociedade, não é uma realidade nossa, isso é novo para a gente, mas, né, em outros momentos, em outras fases da história, já houveram outras pandemias, foi controlado, mas a volta à normalidade, ela vai ser diferente. Provavelmente o ser humano ele vai repensar muito, né, em relação a diversas outras atitudes, como você falou, preocupação com a família, preocupação com o outro, a gente vai dar muito mais valor a esse contato social, mas a gente precisa ter aí essa consciência de que as coisas não vão mudar tão rapidamente como a gente gostaria. É isso. Eu imagino, por exemplo, com o retorno aqui, né, das aulas da Unigran Rio, esses corredores lotados, com a Praça aqui do Saber lotada, e quando que a gente vai conseguir ver isso novamente, né? Creio que esse ano, provavelmente não, né? Porque até o decreto número 5 do Conselho Nacional de Educação orienta que se retorne, quando se retornar às aulas presenciais, se retornem primeiro 25% dos alunos. Depois, um tempo depois, 50%, depois 75%, e eu acho que o 100% vai ficar lá para o ano que vem, né? Muitas instituições já estão estabelecendo home office direto, já viram que dá certo, né? Por meio de, inclusive, de aplicativos e softwares, para controlar, né, os trabalhos e as metas das pessoas que estão trabalhando em suas casas, e já estabeleceram um home office para, independente de pandemia ou não pandemia, né? Então já está mudando, né? As instituições já estão mudando. E aí a pergunta que fica é assim: como é que fica a amabilidade, né? Essa sensação de estar próximo numa economia aí de baixo contato. Eu já até havia comentado isso num outro tópico, quando eu falei das relações de consumo, né? É importante a gente, nesse processo, a gente ter esse engajamento com o outro muito focado na questão da ética e da responsabilidade social, porque as relações, elas vão mudar, né? A gente precisa ter o cuidado com a proteção do outro, o cuidado com a higiene, né, de tudo aquilo que você oferece para esse seu consumidor, para o seu colaborador no dia a dia. Vocês estão, né, fisicamente, né, trabalhando, né, aí na Unigran Rio, algumas continuam fazendo esse trabalho dentro do ambiente físico, mas a instituição ela tem que ter um cuidado, e ela tem, como você falou, em relação aos espaços para você realizar o trabalho, né, em fornecer os recursos necessários, como a máscara, o álcool em gel. É importante que haja uma preocupação. Então, tudo isso é o cuidado com o outro, essa amabilidade são os vínculos afetivos que você vai ter que criar, na verdade, novas estratégias para proteção do outro.
Então, é importante que nessa economia de baixo contato, as organizações elas estejam preocupadas com os seus funcionários para que, né, toda essa doença aí, né, seja controlada nesse ambiente, que você consiga minimizar esses impactos aí que a gente está vivenciando, essas angústias. Você não pode trabalhar com essa angústia, é algo extremamente delicado, como também a gente precisa entregar para o nosso cliente esse cuidado. Então, como é que você vai receber, né, uma pessoa que vai entregar uma comida e essa pessoa não vem com uma máscara? A gente não confia nesse estabelecimento, não sabe se foi higienizado. Então, tem esse cuidado. A gente tem que começar a trabalhar melhor os nossos laços de confiança, tanto entre empresa e funcionário, como entre funcionário e funcionário, e entre empresa e o seu cliente, porque essa economia de baixo contato, ela vai exigir essa responsabilidade social, esse comprometimento na entrega dos serviços, para que você consiga aí ter minimamente, né, na verdade você vai ficar ter uma confiança naquilo que você está recebendo, porque a gente já tem angústia, né? A gente está passando por tudo isso, e aí você vê que não há uma preocupação, então você acaba tendo um desequilíbrio aí nessa relação, nessa parte emocional por conta disso também. Muitas pessoas têm até receio, né? Não querem nem comprar porque ficam com medo. Ah, meu Deus, será que está higienizado? Será que não está? Vou para o trabalho. E assim, gente, é um efeito dominó. Porque aonde você vai, você tem contato com pessoas. Então, esse cuidado realmente vão estar em todas as áreas, em todos os setores da economia. Tá? Sim. Professora, a gente já está... Faltam 15 minutos para a gente terminar, porque essas lives elas duram 1 hora, o Instagram fechou 1 hora, corta a live na nossa cara. Se eu fosse te perguntar assim, que estratégias, né, para a gente ir finalizando, para depois a gente interagir um pouquinho com a galera aqui. Gente, vocês estão perguntando o link para a aula, tá? Para vocês preencherem. Aguardem, se não estiver lá na bio do Instagram, vai estar daqui a pouco. Então, aguardem, prestem atenção aqui na live, que isso é o mais importante. Depois vocês vão preencher o formulário para as 2 horas de hora complementar. Professor, se eu fosse perguntar assim, que dicas que você pode nos dar para que a gente fique menos angustiado e para que a gente segure, né, firme e forte aí por esse processo que já está se arrastando aí para o 3º mês? Gente, olha só, o que eu posso falar para vocês, é que eu venho conversando com os meus alunos desde o início dessa pandemia, é o seguinte: primeiro, autocontrole. Tenta aí buscar esse autocontrole através do autoconhecimento, tenta controlar essa ansiedade e faz o seu planejamento. Foco no planejamento, foco na gestão do tempo, estabeleça as suas prioridades. Então, tem um tempo de trabalho, qual é o tempo de trabalho? Eu tenho um tempo para estudar, se organiza para fazer os seus estudos, para realizar as entregas do seu trabalho, se organiza dentro da sua casa mesmo, para você também ter o seu momento de lazer, o seu momento de distração, o seu momento de fazer nada. Então, programa no seu dia, precisa de 1 hora para assistir uma série, precisa de 1 hora para ficar olhando para o teto, para não fazer nada, mas cria isso dentro de uma programação, tá? Então é importante ter esse planejamento, o que você precisa fazer no dia, o que você precisa entregar na semana. Então todo o trabalho, ele tem aí um protocolo, um fluxograma de atividades que você precisa fazer. Já há um planejamento dentro do escopo da sua tarefa. Há um planejamento, né? Vocês aqui que fazem, né, a educação à distância, a gente está o tempo todo, né, direcionando vocês para os prazos, as entregas, o que precisa ser estudado. Então há uma trilha de aprendizagem, isso já ajuda todos nós aí nesse processo de planejamento. Não deixa para fazer as coisas em cima da hora, porque isso dá uma angústia, dá um desespero. E assim, gente, aproveita os espaços da sua casa. Não é? Conheça aí tenha novas oportunidades, né, no seu dia a dia, aprenda novas coisas, sabe? Tenha curiosidade, busque novos conhecimentos, conheça novas pessoas,
busque novos contatos de trabalho, observe nesse momento, nesse contexto, quais são as oportunidades que você pode fazer para desenvolver a sua carreira. Tem tanta coisa que você pode aprender, além do planejamento, né, para o trabalho, para esse dia a dia, para o estudo, faça um planejamento da sua carreira, porque carreira é uma sequência de atitudes, e essas atitudes elas podem começar imediatamente. Porque tem vários cursos aí gratuitos, gente. Até a própria Unigran Rio está oferecendo, né, diversas lives, diversas oficinas, todos os cursos. Não precisa você ficar focado apenas no seu curso. Faz um trabalho interdisciplinar para o desenvolvimento da sua carreira, abra a sua mente, sabe? E nesse momento, a gente tem que quebrar esses paradigmas comportamentais, enfrentar esses desafios, buscando enxergar o mundo de uma outra maneira. Então, aproveite bem o seu tempo. É extremamente importante que a gente use esse tempo como, né, um recurso aí para aproveitar essas oportunidades. Tá? Tem muita coisa bacana acontecendo e não é assim, gente, não passa o dia de pijama, não passa o dia dormindo, não passa o dia reclamando. É importante você ter entusiasmo, ficar de bem com a vida. É importante a gente desenvolver essa habilidade de bem-estar. A gente vai sair dessa, é fato que nós vamos sair. Os seres humanos são aí, né, capazes de enfrentar situações como essas, nós somos inteligentes suficientemente para encontrar, né, novas soluções, modificar nossa realidade, transformar essa realidade. A capacidade humana, somos seres humanos, né, essa é o nosso grande presente, a nossa grande dádiva, essa capacidade de pensar, de refletir, de mudar essas realidades, mas você já pode fazer dentro de casa. Então, não espere acabar a quarentena. Não espere que vai voltar tudo como era antes. Porque, gente, não vai voltar. Vai voltar diferente e pode voltar até melhor. Então, a gente tem que ter esse otimismo e tem que realmente ter uma nova percepção do que está acontecendo. Tá? Então, essa é a dica que eu deixo para todo mundo aí. Tá. Vale planejar, inclusive, numa planilha de Excel, né? Isso aí. O negócio não planeja só na cabeça, porque você Coloca pode... no papel, verdade. Isso eu não vou fazer, né? Prepara uma planilha de Excel, um caderno, para preparar ali o seu dia de domingo a domingo, o que você vai fazer. Sobre atividade física, tem vários canais no YouTube ensinando. Tem as próprias academias que estão fazendo lives com atividades que você arreda um pouco o sofá, arreda um pouco tua cama, que você consegue um espacinho na sua casa para você, né, para você fazer. E um mundo de informações e de cursos e de possibilidades, né? Eu ainda ontem estava comentando com algumas amigas, eu gostaria de ter mais tempo para ler tanta coisa que as instituições estão disponibilizando de forma gratuita nesse momento de pandemia. Então, teve alguém aqui que comentou que é muito difícil, deixa eu ver o nosso tempo, faltam 11 minutos, que é muito difícil conciliar trabalho e estudo. Gente, 95% das pessoas no mundo conciliam trabalho e estudo. Né? Infelizmente, nem todos têm a possibilidade de apenas estudar, por exemplo, né? Ficar o tempo todo estudando, ter o dia todo para estudar, né? Minha vida inteira, eu sempre trabalhei e sempre estudei, né? E todo mundo que eu conheço sempre fez isso. E aí eu ainda tenho muitas amigas que trabalham o dia inteiro, são mães, também têm que limpar a casa e estudam. Né? Estudam sábado, fazem aquelas pós-graduações que é sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Então, a gente não pode colocar, né, ter essa muleta de que, não, eu não consigo porque eu trabalho e estudo. A maioria das pessoas, sinto muito, trabalham e precisam estudar para poder conquistar, né, um pouco mais aí na vida. Quem dera, e que bom, né, se todos nós pudéssemos nos dedicar apenas para o estudo e outra pessoa, né, nossos pais, irmãos, pagarem as nossas contas.
né? Mas na maioria dos lares brasileiros não é assim. E Né? Porque essa já é a nossa vida há muito tempo, né? As pessoas é que costumam criar esses empecilhos, essas barreiras. Ah, eu não posso, ah, eu não tenho tempo, eu não consigo equilibrar, mas você está fazendo isso diariamente. A sim, verdade é essa. Então, agora você está dentro de casa e você vai ter que conciliar tudo isso. Basta a gente agora criar uma nova configuração com base nessa realidade. E criar uma nova rotina, né, dentro desses novos espaços que a gente está tendo que ter todos concentrados na nossa casa. Então a gente tem que encontrar, né, uma maneira de lidar com isso. E a melhor maneira é planejando mesmo. Então é importante que você planeje. Então eu tenho, se arruma para o trabalho. Às vezes os alunos falam assim, ai professora, a senhora está usando crachá. Eu falo, gente, eu estou no meu horário de trabalho. Quando eu termino meu horário de trabalho, eu vou fazer minhas coisas. Eu faço mil coisas, quem me acompanha na rede social vê que eu sou frenética. faz mil coisas. E assim, eu trabalho, eu cumpro meu horário religiosamente, sou bastante dedicada. Eu estudo também, então é importante. Eu também tomo conta da minha casa, faço milhares de atividades físicas, inclusive estou utilizando melhor o tempo, porque não estou em transporte. E a gente sabe que no Rio de Janeiro a gente fica muito tempo no engarrafamento, então em vez de ficar no engarrafamento, que eu ficava, né, para ir trabalhar, eu estou em casa. Eu pego aqueles 40 minutos, faço uma atividade que eu gosto, uma dança, né, eu paro para ler um livro, para ver uma série. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses momentos. Então, tem, né, aí também tem coisas positivas que você pode extrair dentro de uma situação dessa extremamente caótica. O mundo, gente, é ordem e desordem, a verdade é essa. A gente ordena e de repente é tudo bagunça e vem uma nova percepção, a gente vai organizando, vai ordenando, aí vem um novo caos, a gente né? A gente está o tempo todo trabalhando com novas configurações das nossas realidades, mas a Uhum, nossa uhum. mente é a principal, porque é a forma de você perceber o mundo. E agora veio uma oportunidade para todo mundo repensar, né? Isso Porque aí. ela veio de uma forma obrigatória, assim, de se organizar, de se transformar, de ser alguém melhor, né? De ter mais gratidão por aquilo que É tinha e que antes passava batido pela rotina do dia a dia. Então, acho que isso também vai ser muito importante aí. E eu mesma já tenho me pensado assim, nossa, como eu gostaria, por exemplo, de estar lá em Florianópolis abraçando meu pai e minha mãe, né? oh, Então nem eu estou fala. indo agora final de semana, mas a gente já combinou que eu vou ficar do lado de fora do portão e eles lá dentro do portão. Então a minha mãe Vai já ser preparou uma mesinha, uma cadeirinha para deixar embaixo da árvore lá, com uma distância de uns 20 metros entre eu e eles, né? Porque eles são um grupo de risco, estão certinho dentro de casa. é, 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 E o que você falou é importante, porque esse processo também de uma nova configuração de relacionamento familiar também vai acontecer com a gente, porque não é só com o outro, né, que você é um par de trabalho, um colega de classe, é na família. Né? Aquelas pessoas que você tem um grande apreço, uma grande afetividade, você também não vai poder chegar e dar aquele abraço como você não, porque a gente gostaria. vai ter medo. Isso Eu aí. ainda falei para os meus pais, eu não quero ser a culpada de passar o Covid para vocês, porque tô vindo para o trabalho todos os dias, vou pegar aeroporto, né, aqui, Galeão, conexão em Guarulhos, vou lá esperar um tempão, porque também os voos estão todos É. desconfigurados aí, e eu terei medo de me aproximar dos meus pais, por exemplo, da minha família, enquanto não acabar de vez isso tudo. É E esse verdade. acabar de vez isso tudo pode levar ainda esse ano inteiro. E é isso que a gente está conversando aqui, né, nessa live, né? A importância de você ter essa consciência dessas novas atitudes que você tem que ter no dia a dia com o outro. Esse engajamento social envolve essa responsabilidade e essa consciência realmente ao vivenciar,
né, essas novas relações, seja as familiares, seja no trabalho. A gente vai voltar, gente, mas vai voltar de uma maneira mais, né, regulada aí nessa questão da afetividade. Vai ser o sorriso pelo olhar, né, aquele abracinho assim que você vai dar à distância. As palavras, Uhum. a gente vai ter que moderar mais as nossas palavras, porque as pessoas elas estão mais sensíveis, isso é muito importante falar, a gente está mais sensível, né? Tem pessoas que estão chorando com muita facilidade, porque estão com essa angústia, esse medo de sair, e a gente ainda vai sofrer isso, gente. Olha a resiliência. Vai, Nós vamos vai. sofrer o medo de sair na rua. Uhum. Quem está muito tempo em casa, ontem mesmo foi a primeira vez, gente. Eu peguei o elevador para descer, para pegar o bolo de aniversário do meu marido. Foi a primeira vez que eu desci desde o dia 16 de março. Eu me senti estranha no elevador. Eu falei, gente, como assim? Né? Coloquei aquela máscara e falei, gente, como é estranho usar isso. Mas assim, a gente tem que ter consciência de que essa é uma nova realidade. E a gente vai voltar para o trabalho e vamos voltar para a sala de aula com máscara, não Sim. é? Então, provavelmente isso vai acontecer, gente. Então, vamos E ter no que que ter eles essa estão resiliência. chamando aí de novo normal, né? Não vai ser mais um normal, vai ser um novo normal. E que vai demorar Isso um aí. pouquinho, eu acho, ainda até chegar esse novo normal. Professora Andressa, tá acabando o nosso tempo. Deixa um último recadinho aqui para a galera. Gente, primeiramente, obrigada de novo, obrigada aí por toda a presença de vocês, os meus alunos maravilhosos. Eu vou dizer o que eu falo em todas as aulas, gente. Inspira, respira e não pira, gente. A gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível, com otimismo, com entusiasmo. Vamos dar o nosso melhor nesse momento, o nosso melhor com as pessoas, o nosso melhor no trabalho, mesmo que está sendo em home office, o mesmo melhor na nossa universidade, vocês aí que estão estudando. Então, vamos buscar cada vez mais a superação para lidar com tudo isso. E amar o próximo, gente. Essa coisa da afetividade, da amabilidade é extremamente importante, né? A gente dar palavras, né? Demonstrar que a gente se importa com as pessoas, essa empatia ela é fundamental nesse momento. Então, essa é a minha deixa aí para o final da nossa live. Amemos, né? Amemos. E dance, 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 não tenha Isso aí, vergonha. e dance mesmo, gente. Agora eu perdi a É, vergonha de fazer a live de dança para vocês. 27 segundos para terminar. Professora, obrigada. Eu aprendi um monte, eu tenho certeza que todo mundo que participou aqui também aprendeu. Vamos ver se na próxima live, eu já te coloco aqui como um desafio, ensinar alguns passos de dança, Sim, ensinar alongamento. algumas dicas de meditação. O que que você acha? Vamos sim.